Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa de um sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou um lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro homem afirmou, dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você pode se assentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Irmãos, quem já está caminhando conosco desde que nós mudamos para esse lugar, provavelmente não estranhou de ler essa notícia da passagem que nós acabamos de ler, amém? O lado positivo de quando a gente começa a trabalhar um texto na Bíblia e a gente não sai rasgando a Bíblia, procurando um pedaço, pregando outro, indo para outro lado, é porque a gente entende cronologicamente como se deram os fatos. E lá no começo desse capítulo, Jesus já tinha avisado a Pedro que ele iria o trair. Nós vemos inclusive uma arrogância de Pedro em dizer assim: não, Jesus, eu não vou te trair coisíssima nenhuma. E agora o homem arrogante, o homem perpicaz, o homem que cortou a orelha de um soldado em nome de Jesus, agora ele é um homem que está negando Jesus diante de uma criada, diante de um homem que ninguém sabe qual é, diante de uma multidão que ninguém sabia quem era. E agora ele estava sendo envergonhado diante da sua própria arrogância. Irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que me mostram nesse texto. Sabe por quê? Porque ninguém, e absolutamente ninguém, cai da graça do dia para a noite. Você está aqui comigo? Se você puxar na sua memória as pessoas que um dia se distanciaram do caminho do Senhor, que um dia se desviaram, que um dia caíram em erro, caíram em tentação, nunca você vai ver assim uma pessoa: estou bem hoje, vou sair da igreja amanhã. Nunca é assim, parece ser, mas não é. Normalmente é um checklist que vai acontecendo, coisas que vão se sucedendo, coisas que vão acontecendo, pouco a pouco, sem que a gente perceba, dia após dia, até que chega um dia e a gente se assusta e fala assim: meu Deus, eu estou longe de Jesus e eu nem percebi. Eu estou desviado, eu estou longe dos caminhos do Senhor e eu nem percebi como essas coisas se deram. E aí, as pessoas começam a inventar desculpas para as relações que elas não entenderam. Não, é que aprove ao Senhor fazer assim. Não aprove ao Senhor fazer assim. Você fez assim, foram as suas escolhas, foi o que você quis fazer que desencadeou o fato de hoje você não estar mais na presença de Deus. Só que a gente mente para a nossa própria mente, dizendo assim: não aprove ao Senhor, aprove a mim mesmo escolher escolhas assim. Você consegue entender?
Só que muitas vezes nós não percebemos como nós vamos ficando cada vez mais longe de Deus, cada vez mais distantes do Senhor, cada vez mais longe da Sua palavra, longe dos Seus caminhos. Mas essa noite é uma noite para nós fazermos um autoexame, se nós estamos mais perto de Deus ou mais longe deles. Você consegue compreender nessa noite? Pedro era um homem que estava lado a lado com Jesus e ele desviou dos caminhos do Senhor por um tempo. E olha aqui para mim, se alguém andou com Jesus lado a lado, eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando em carne e osso, do lado de Jesus e te desviou, quem dirá nós? Se nós não tomarmos cuidado, é uma certeza, nós vamos estar longe de Deus em pouquíssimo tempo. Se nós não fizermos um autoexame em nós e dizermos assim, como está a minha vida espiritual? Como está a vida que eu estou levando no Senhor? Como que estão os caminhos? Como que eu estou procedendo nas minhas decisões? Se a gente não fizer um autoexame, chega uma hora que a gente vai morrer na fé e a gente não vai perceber. Enquanto eu procurava um tema para essa mensagem de autoexame, eu percebi e eu achei algo muito interessante. As mulheres, elas cuidam mais da saúde, amém, irmãs? E é por isso que as mulheres vivem mais. Você vê todo dia passando um comercial, agora a gente está na era das redes, e você vê anúncios do governo nas redes, no YouTube, a todo tempo, e se fala muito, por exemplo, em câncer de mama, não é? E como que uma mulher descobre se ela está com problema ou não? Fazendo o quê? Um autoexame. Ela mesma aprende como se faz, como que é o toque, e ela vê, e ela entende, bom, eu acho que eu estou com uma coisa aqui, eu vou consultar um médico. Nessa noite, irmão, esse texto nos mostra como a gente pode fazer um autoexame na nossa vida espiritual. E dependendo do resultado que você concluir no seu próprio autoexame, no final desse culto vai ter um momento para você orar e você voltar de novo para um lugar de onde você não deveria ter saído. Você está aqui comigo? Está firme mesmo? Essa história, irmãos, ela começa no versículo 54, dizendo o seguinte, olha só. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Ponto. E olha o que o texto diz. Pedro seguia de... Está na projeção aqui? Tá, então você vai ler isso comigo. E Pedro seguia de longe. Pedro andou anos com Jesus. Ele estava ao lado de Jesus na hora da sua prisão. Ele caminhou com Jesus, ele prometeu a Jesus que jamais o abandonaria. Mas o dia que as coisas, que o tempo fechou, e o dia que ele viu que se ele andasse com Jesus, provavelmente ele seria morto, em vez de ele colar em Jesus e seguir firme com Jesus, para o seu interrogatório, para o seu julgamento, o que ele fez? Correu. E a gente olha para Pedro com um olhar assim, poxa vida, Pedro é um covardão. Pedro falou, e na hora de executar ele não fez nada. Eu queria que você imaginasse um espelho nas suas mãos. E você olhando para esse espelho, você pensasse assim, eu sou um Pedro. Eu sou um Pedro porque eu digo que eu amo Jesus. Eu digo que eu estou com Jesus para a morte, Jesus, meu best friend, não abandono Jesus por nada, mas toda vez que você chega numa situação de confronto, a primeira coisa que você faz é correr. Nós corremos do confronto, nós corremos de situações que nos cercam, e toda vez que é para nós assumirmos a postura de assumir junto com Jesus o peso das responsabilidades de sermos cristãos, o que a gente faz? A gente vai e a gente corre para longe. E aí a gente começa mais uma vez a ter a mesma atitude de Pedro, porque Pedro, que antes andava colado com Jesus, agora ele está vendo Jesus só de
longe, andando de longe, acompanhando de longe o ministério de Jesus. Irmãos, aqui eu já quero te falar que é o primeiro autoexame que você precisa fazer. Se você está andando com Jesus mais longe dele do que perto dele, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque você já está começando a se perder. Não existe discípulo EAD, você vai comigo aqui? Não existe discípulo EAD, não existe nós acompanharmos Jesus pela internet. A internet pode ser um suplemento, a internet pode te agregar na sua vida, mas andar com Jesus não é de longe, é de perto. É de perto que a gente aprende o meio, o lugar, é de perto que a gente aprende o improviso, é de perto que a gente olha, é de perto que a gente vive. Não existe relacionamento com o Senhor de longe. E talvez você me diga assim: João, o que você está querendo dizer com isso? Muitas vezes nós queremos viver um relacionamento com o Senhor lá da nossa casa. Eu não faço parte de uma igreja, eu não caminho com um corpo pastoral, eu não tenho uma pessoa para me acompanhar no GC, eu não tenho um pastor para me acompanhar, eu ando carreira solo, vivo carreira solo e ando lá bem longe do público de Jesus, mas eu digo que eu sou um seguidor dele. Você consegue entender? Quando nós começamos a fazer assim, nós já estamos caminhando de longe com Jesus e não vendo que nós já estamos nos desviando do caminho dele. Quem não anda com Jesus de perto não está com ele de longe. Coloque a mão nas minhas palavras. Ou nós assumimos uma postura de estarmos em Jesus, ou a gente já está longe dele e a gente não está sabendo. Ou você vive o propósito do Senhor, ou você está perdido, andando por um caminho de mil maravilhas, como a história da Alice, e nós não somos chamados para viver isso, porque a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Você pode repetir isso comigo? Eu não fui chamado para andar longe, mais perto. Enquanto eu li essa história sobre andar longe, eu fiquei lembrando de um priminho meu, parte de mãe, que ele tinha uns 2 para 3 anos e a gente foi levar ele para passear na casa de um outro tio meu que mora em uma outra cidade. E chegando nessa cidade, tinha o meu outro tio, ele também tinha um menininho que tinha lá uns 5 anos e tinha acabado de ser diagnosticado com um autismo bem severo. Então esse menino ele era super, hiperativo. E esse menininho menor, ele entrou na casa, e assim que ele entrou na casa, ele viu o outro, ele saiu de longe da mãe dele e foi brincar com outro menininho. No primeiro contato, direto, o menino já ficou com o olho roxo. E aí ele ainda deu a oportunidade, foi brincar mais com o menino, e aí o outro menino pegou o carrinho dele, ele foi chorar, ele pau no carrinho do menino de novo, mais um galo na cabeça. De repente, ele começou a se afastar do menino, foi brincar mais para o quintal, e o menininho não satisfeito, foi lá, pegou e deu mais um jab esquerdo nele, ficou com o outro olho roxo. E assim, durante umas 2 horas, como diria minha avó, apanhou igual vaca na horta. E chegou uma hora que de tanto apanhar, aquele menino parou de andar longe da mãe dele, e foi para perto da mãe dele, e foi para o colo da mãe dele, ele agarrou na mãe dele e não saía de perto da mãe dele, por nada. Apesar de rindo, mas um pouco desesperado, eu olhei para aquela história e eu aprendi uma coisa que serve para nós. Quando a gente está perto do nosso Pai, ninguém vai poder bater na gente. Quando nós estamos bem perto dos olhos do nosso Senhor, a vida não vai ter o direito de bater em nós. Nós não teremos o desprazer de viver uma vida apanhando do mundo, das coisas do mundo, da vida do mundo, dos prazeres desse século, das dificuldades desse século. É por isso que nós não podemos andar de longe, porque quando eu estou perto do meu Pai, o Satanás ele não vai poder tocar em mim. Você consegue compreender isso? Se eu estiver perto da luz, as trevas não vão poder estar em mim. Então não se caminha com Cristo longe, mas
perto. Só que essa história não para por aí. Olha o que diz o versículo 55. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou o lugar entre eles. Irmão, sabe de quem que esse texto está falando aqui? Essas pessoas que estavam ao redor da prisão de Jesus, elas não eram discípulos de Jesus, porque em João e em Marcos e em Mateus, diz que quando ocorre a prisão de Jesus, os discípulos, cada um sai para um lado e todos fogem com medo de serem mortos, e essa multidão, na verdade, era uma multidão de inquisitores que estavam loucos para ver o que ia ser a sentença de Jesus. Logo, aquelas pessoas que estavam no meio da multidão não eram discípulos de Jesus, mas os verdadeiros inimigos de Jesus encarnados ali. E o discípulo de Jesus, o 01 de Jesus, ele pega e ele se assenta numa roda onde todo mundo está falando mal de Jesus. E no meio dos inimigos de Jesus, ele se senta para, como a Bíblia diz, esquentar fogo, porque ele estava com frio. Irmão, preste atenção numa coisa. O livro de Salmos, capítulo 1, ele vai dizer uma coisa: bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos ímpios, pois o seu prazer está na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Irmãos, Pedro está sentado na roda dos escarnecedores, enquanto ele devia estar com seus irmãos unidos em oração para aquilo que aconteceria com Jesus nas próximas horas. Quer fazer um autoexame? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais têm sido as rodas que você tem se sentado? Quais têm sido os lugares que você tem frequentado? Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, quais são os caminhos e quais são as pessoas que você tem se sentado para ouvir, ou ainda que seja apenas para escutar de longe? Porque se há um ditado que diz assim, me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Tem um ditado que é quase bíblico que eu tenho que dizer ele para você. Me diga com quem você está andando e em pouco tempo eu te digo quem você se tornará. Não adianta, nós nos tornaremos aquilo que as pessoas do meio que nós frequentamos vão ser. Se você anda com drogados, me desculpa, mas vai chegar uma hora que você vai ser também. Se você anda com pessoas que estão andando em caminhos longe de Cristo, vai chegar uma hora que você também vai ser. Se você anda com pessoas que reclamam o tempo todo, vai chegar uma hora que você também vai ser. Se você frequenta e anda com pessoas mentirosas, vai chegar uma hora que você também vai ser mentiroso. Se você anda com pessoas promíscuas, vai chegar uma hora que você também vai ser promíscuo. Se você anda com gente que não quer crescer, que não quer evoluir na vida, que não quer alcançar caminhos maiores, andar por lugares melhores, você não vai conseguir ser melhor andando com gente ruim. Você consegue me entender? É por isso que Salmos está dizendo, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente com o caminho daqueles que são pecadores. Eu não estou dizendo que você tem que se isolar do mundo, mas esse texto é claro em dizer que não foi uma circunstância que obrigou Pedro a estar naquele lugar. Ele voluntariamente saiu da onde ele estava e escolheu se assentar com maldizentes. Você consegue me entender? Tem algumas situações da vida que nós vamos precisar estar no meio de incrédulos, nós vamos precisar estar em ambientes hostis, mas isso não pode ser nossa escolha de vida. Você consegue compreender? Não deve ser a nossa escolha de vida estar em um lugar assim, deve ser uma circunstância estarmos num lugar assim. As situações, segundo um pastor chamado Moisés Reis, se eu não me engano, ele vai dizer que as situações que Cristo nos põe, ainda que no vale da sombra da morte, Deus nos tira. Mas as situações que eu escolho ir para o vale da sombra da morte,
se eu escolhi, eu mesmo preciso sair desse lugar. E a prova disso está nos versículos seguintes, porque olha o que diz no versículo 56 ao 60. Uma empregada, vendo-o sentado de perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Se eu quero ver se eu estou mais perto de Jesus ou mais longe de Jesus no meu autoexame, primeiro, eu tenho que ver se eu estou andando de longe ou de perto dele. Depois eu preciso analisar se na minha vida, o que está acontecendo, se eu estou me assentando na roda dos escarnecedores ou no meio do povo de Deus. Mas presta atenção, Pedro não só se senta na roda dos escarnecedores, mas ele permanece no meio daquela roda. Tem 2 estágios, e eu preciso que você entenda isso em nome de Jesus. Tem gente que senta e vai embora, e tem gente que senta e continua no meio de um lugar assim. Irmãos, o homem que disse que levaria alguém à morte em nome de Cristo, 5 minutos assentado na roda dos escarnecedores já estava negando ele. Alguém que disse que arrancaria espada em nome de Cristo, com 1 hora foi capaz de negá-lo e dizer: eu juro que eu nunca andei com ele. Você consegue entender o quanto andar com pessoas que estão longe de Cristo nos levam para longe dele? Eu não vou distante, irmãos. Para mim, a coisa que mais me dói é quando eu chego no meio de incrédulos e me pergunto assim: você é pastor? Porque eu me envergonho dos pastores que representam a classe de pastores no Brasil. Homens ladrões, mentirosos, homens mexeriqueiros, prostitutos, homens incrédulos, homens maus. Mas a minha resposta quando me perguntam não tem que ser: eu acho que eu estou e eu ando com ele. Não, eu sou. Eu não sou bandido, mas eu sou. Eu não sou como os outros, mas eu sou. E eu imagino que se pesa para mim, dependendo do ambiente que eu estou, dizer que eu sou um servo de Cristo, deve ser difícil para você também. Mas se nós não queremos terminar como esse texto, chorando amargamente, como termina o versículo 62, nós precisamos aprender a não negar Jesus, quer no meio dos crentes, longe deles, ou ainda que assentado em rodas aonde eles não estejam. Você consegue me entender? 5 minutos no ambiente errado nos leva a negar Jesus mais do que todo o tempo que nós passamos nele. Só que a história não para por aí. O versículo 61 vai dizer assim: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Irmãos, até eu me preparar para essa mensagem, eu nunca notei esse detalhe. Mas o texto diz que logo que Jesus tem essa conversa no meio dessa roda de escarnecedores, e ele permanece ali, e ele nega Jesus 3 vezes, o texto está dizendo que o Senhor Jesus voltou lá, olhou nos olhos dele e ele se sentiu envergonhado diante de Jesus. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso, mas segundo
Um historiador chamado Charles Childers, ele diz que o que acontece? No momento, começa no versículo 54, se lermos Mateus e Marcos, diz que essa casa de um sacerdote que Jesus está entrando é Caifás, e Caifás era o sumo sacerdote da época, e Jesus entra nessa casa para ser interrogado, como diz o versículo 54, mas para que ele pudesse ser de fato decretada uma sentença sobre ele precisava sair do julgamento, ele precisava ir para um lugar chamado Sinédrio, que era um lugar de julgamento judeu/romano. E bem na hora que Pedro nega Jesus pela última vez, é um momento que ele está sendo tirado com os guardas da casa de Caifás e sendo levado diretamente para esse Sinédrio. E Jesus está saindo no meio das portas, e eu consigo assim imaginar aquela cena entre Pedro acabando de negar Jesus pela terceira vez, a sua ficha caindo, e Jesus saindo algemado e olhando para ele, sabe, com aquele olhar: lembra do que eu te disse que aconteceria se você não me ouvisse, filho? Irmãos, eu não sei se você consegue imaginar, mas quando o texto diz que ele chora amargamente, eu consigo imaginar esse choro. Eu consigo imaginar o choro de alguém que depois de ter negado o seu Salvador, olhou no fundo dos olhos, daqueles olhos de graça e de misericórdia, entendendo: eu neguei a única coisa na minha vida que eu não podia negar. O que eu posso dizer para você nessa noite, irmão? Às vezes a gente está longe de Jesus e a gente não faz um autoexame para perceber. Às vezes a gente se senta em rodas que não era para sentar e a gente fala assim: não está acontecendo nada demais, vai dar tudo certo. E a gente permanece no meio de rodas e circuitos assim, e a gente continua dizendo: vai estar tudo bem. Mas eu quero te dar uma notícia nessa noite. O livro de Apocalipse, ele não é figurativo, ele é real. E Apocalipse diz que chegará um dia que o Senhor Jesus, ele vai voltar e ele julgará as nações nos 4 cantos da terra. E sabe esse olho que fez Jesus ter peso na consciência? Sabe esse olhar que intimidou Pedro ao ponto dele chorar amargamente? Esse mesmo olhar vai olhar no fundo dos seus olhos naquele dia. E esse olhar vai revelar o que você fez a sua vida inteira para Cristo. Esse olhar vai constranger tudo aquilo que você fez ao longo da sua vida inteira para o Senhor. E a pergunta que eu tenho que fazer nessa noite é: quando o Senhor olhar para nós com esse olhar, nós vamos olhar para Ele amando e nos regozijando da vida que nós levamos aqui? Ou nós vamos terminar a nossa existência chorando amargamente? Eu não sei você, mas eu desejo olhar no fundo daqueles olhos que a Bíblia diz que agora são de fogo. E eu quero me imaginar olhando para o meu amado e dizendo: Senhor, eu gastei cada segundo da minha vida para o Senhor. Eu gastei cada dia da minha vida para eu poder olhar no fundo dos seus olhos e dizer: tem fogo nos olhos. E eu não imaginava que era lindo assim. E meu irmão, eu desejo que você viva isso também. Nós estamos vivos. Respira aí, ó. Respira aí, meu irmão, se ainda tem ar correndo dentro de você, ainda dá tempo de olhar nesses olhos de fogo e dizer: é lindo como disseram que era lindo, é possível viver o que disseram que era possível. Nós podemos olhar para nós mesmos nessa noite e dizer assim: eu quero ser diferente, eu quero viver uma vida diferente, eu quero chegar lá não sorrindo, não chorando amargamente, mas sorrindo alegremente. É possível. Mas olha que bonito que termina o versículo 62. E Pedro, saindo dali,
chorou amargamente. Fala para o seu irmão que está do seu lado, não adianta permanecer chorando. Tem que sair chorando. Os ambientes que você está, não adianta você chorar, ficar lá chorando pela vida amargurada que você está vivendo hoje. É preciso sair do ambiente, chorando, mas saindo, amargo, mas saindo, triste, mas saindo. Por quê? Porque quando a gente sai desses ambientes, a gente sai do caminho errado, a gente olha para nós e fala, eu vou sair dessa vida que eu estou levando, eu vou ir para o rumo da outra. A gente pode até sair chorando, mas a Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, sorrindo, eles caminharão. Meu irmão, preste atenção nisso em nome de Jesus. Talvez você está olhando para esse autoexame de você mesmo, você está falando assim, eu tô mais que desviado da igreja e eu nem percebi. Eu estou vivendo uma vida mais que longe dos caminhos do Senhor e eu nem vi. Judas traiu Jesus e Pedro traiu Jesus também. Judas colocou toda a sua traição dentro dele, colocou uma corda no pescoço e foi capaz de dar término à sua vida. Porém Pedro, apesar de todo errado, ele percebe que ele estava errado. E em vez de se engolir nos seus problemas, ele resolve vomitar os seus problemas, pôr para fora os seus problemas, chorar, pôr suas tristezas, confessar os seus pecados, jogar tudo aquilo para fora e viver uma vida diferente. Se nessa noite a gente escolher não engolir os nossos problemas e morrer com eles, mas pôr para fora, ainda que chorando, ainda que amargamente, ainda vai haver solução para nós. Porque o texto diz que Pedro negou Jesus, mas esse choro aqui foi o que moveu Jesus para o dia que ele ressuscitou. Ele olhou para aquelas duas mulheres no seu túmulo e falou assim, diga a Pedro que eu quero vê-lo. A primeira pessoa que ele se revela dos discípulos é Pedro. Talvez você é um Pedro nessa noite que está longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, assentado na roda dos escarnecedores, chorando amargamente no lugar em que você está. Se nessa noite nós resolvermos deixar a posição que estamos e sair da onde estamos para os caminhos do Senhor, nós podemos ter o privilégio de vê-lo de novo, melhor do que a última vez que nós o vimos. Eu queria te convidar para você ficar de pé, meu irmão. Todos nós temos algo a melhorar. Todos nós temos uma área da nossa vida que, se a gente fizer um autoexame, nós vamos perceber que nós temos coisas para mudar. E nessa noite eu queria que você orasse por essas áreas. Se todos nós estamos aqui, irmãos, é porque todos nós ainda somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Só que nós temos que escolher nessa noite sair da onde nós estamos, ainda que chorando, mas ir em direção ao Senhor. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o quão desconfortável foi para você essa noite ouvindo essas coisas, mas Cristo, Ele está aqui, e o olhar dele repousa sobre você. Ainda que você recuse, e ainda que você negue, e você tente esconder a sua vida de Cristo, a Bíblia diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Que nessa noite nós possamos nos entregar a Cristo. Pai, nessa noite nós nos encontramos na sua presença. Nessa noite nós oramos a Ti, Jesus. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor possa nos mover do lugar onde a gente se enterrou, Deus.
Tem muitos de nós que estão em ambientes que nós nem sabemos mais como sair desse lugar ruim que a gente entrou. Pai, nos leva, Senhor, na Tua luz e nos arranca das trevas. Se tem alguém aqui, Pai, que, Senhor, entrou em um caminho tão pesado que não há mais saída, resgata cada um dos Seus filhos, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor transforma o nosso coração de dentro para fora. Pai, se antes nós estávamos andando longe, vendo de longe as coisas da igreja, vendo de longe o caminho do Senhor, vendo bem de longe, bem apartado, nessa noite nós nos compromissamos a estar mais perto, a viver, Senhor, integralmente para o reino de Deus. Pai, nessa noite nós nos colocamos à Sua disposição, pedindo que o Senhor nos tire da roda dos escarnecedores, nos livra dos homens maus, que nos influenciam muitas vezes a negar Jesus, a negar os Seus princípios, a negar os caminhos certos. Pai, nós oramos em nome de Jesus nessa noite, para que o Senhor alcance o nosso coração, e se em algum lugar nós paramos, que o Senhor nos permita tirar desse lugar, ainda que chorando, ainda que amargosos em nós mesmos, mas que a Tua palavra nos encontre nessa noite e nós possamos ver a Sua glória não de longe, mas de perto, ver a Sua presença não de longe, mas de perto, no Senhor, para o Senhor. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus.